Esta história é sobre... uma velha cidade, onde um riacho corre junto às casas, onde as crianças brincam e pescam. Os jovens se reúnem na praça, as senhoras vão à igreja e as famílias fazem um piquenique num dia quente de verão. Mas essa história não é sobre uma cidade que ficou conhecida como Cidade das Viúvas, porque não havia nela uma St. John Del Rey Mining Company, dirigida por proprietários ingleses, que enchia os pulmões dos seus trabalhadores com um fino pó de sílica que literalmente liquefazia seus pulmões, fazendo com que esses trabalhadores poeirentos tivessem mortes horríveis do sangue. Desculpa. E foi nessa cidade que nasceu e cresceu esse destemido garotinho chamado Juninho. Ele era tão ingênuo, mas tão ingênuo, que gostava de apanhar o vento com uma peneira e nadar nas águas sujas do riacho, que para ele eram claras, cristalinas. Juninho! Vai tomar banho, menino! Sugismundo! O espetáculo Horizonte Invertido, ele foi motivado muito pelas minhas memórias de infância, pela vivência de, não apenas minha vivência particular, mas também a vivência de tantas pessoas, não só em Minas Gerais, mas em toda a América Latina, né? É um espetáculo que ele é feito em parceria com a artista e dramaturga colombiana Maria Constanza Solarte, e ela trouxe de proposta, desde o início, um mote de criação a partir das suas memórias, onde a gente inventa uma parte e conta uma parte como se fosse verdade. Então, eu acho que tem muita coisa comum entre a experiência dessas pessoas que vivem em cidades baseadas na mineração, que eu quis trazer, e eu acho que as pessoas vão se identificar com isso. Ei, Juninho, você sabia que o meu pai viajou para os Estados Unidos e comprou para mim um robozinho que voa? Se você me der as suas figurinhas do Romário, eu deixo você ver meu robozinho. Disse Frederico, um dos incontáveis primos do menino. Afinal, naquela terra distante, um robozinho era como o American Dream para o menino. Assim como uma boneca Barbie era para as meninas. Tá aqui, Frederico, minhas figurinhas do Romário. Cadê o robozinho? Ficou na casa da minha tia ontem. Eu esqueci ele lá. Vem cá outro dia. E então, no dia seguinte, cadê o robozinho? Posso ver ele agora? Se você descer e colocar essa lagartixa na gaveta de calcinhas das minhas irmãs, eu deixo você tocar no meu robozinho. E então o menino obedeceu. Cadê o robozinho? Posso ver ele agora? O robozinho teve que ir para a oficina. Precisou consertar. Eu te aviso quando ele ficar pronto. Ai, não acredito! Mas se você tirar um dinheirinho da bolsa da sua mãe pra gente comprar bombinha pra explodir uma das xícaras de chá da minha mãe, eu te deixo brincar com o meu robozinho. E então, o menino obedeceu o primo. Dia após dia, com a inquebrantável esperança de ver o robozinho pelo menos uma vez. Mas ele nunca conseguiu vê-lo. Por quê?
mentira! A proposta desse espetáculo é uma proposta mais minimalista, que só temos o mínimo necessário para contar a história. Eu acho que o importante é isso, fazer com que a história chegue até as pessoas. E também viabilizar a execução do espetáculo nos diversos lugares, né? A gente sabe que aqui em Minas Gerais nós temos diversas populações que foram fragilizadas pela questão da mineração, pelas barragens, e aí eu fiquei pensando como que eu ia poder levar um espetáculo de forma acessível para essas pessoas, para poder me apresentar em qualquer lugar. Então por isso eu levo apenas um banquinho, o meu acordeon, um pandeiro, a minha roupa do corpo, né, e o desejo de me comunicar, de me encontrar com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. O restante, se tiver laser, se tiver um teatro maravilhoso como esse aqui da Assembleia, eu agradeço, mas assim, o fundamental é estar junto, é o encontro. Cumprimentos, cavalheiro! Cumprimentos, dama! Caminho da roça! Olha a chuva! Opa! É mentira! Olha a cobra! Opa! É mentira! E foi ali, na festa mais importante da escola, que Juninho foi escolhido pela professora para dançar com Maria Joaquina, a menina loira da turma, tão esbelta e de olhos azuis. Seu primeiro amor platônico, o dia que ele sonhava, eles ensaiaram muito, até que o dia chegou. E ele simplesmente não saiu da cama. Mas por quê, ó querido público? Ele não quis sair da cama. A verdade é que na noite anterior à tradicional festa de São João, Juninho teve a sua primeira noite branca. E se minha boca chegar perto da dela? A gente vai beijar? Maria Joaquina sabe que eu existo. E se ela não gostar de mim? Por causa do meu cabelo? Porque meu nariz é largo? Porque eu suo muito? Ela não vai me amar. Porque eu sou mais escuro que ela. Porque eu sou mais gordo que ela. É triste não ser branco, embora eu também não seja preto. E se ela fixar os olhos na minha barriga e começar a rir de mim? Eu sou feio! Ai, o que é que eu tava pensando? As meninas brancas da escola nem conversam comigo. Ai, porque eu tenho que ir? Porque eu tenho que ir? Porque eu tenho que ir? Ei, Juninho! Por que você não foi na quadrilha? Maria Joaquina ficou sozinha. Ela não tinha par. Ah, e daí? É claro que eu não fui. Eu tive que consertar o meu robozinho. É um robozinho que meu pai trouxe pra mim dos Estados Unidos. E que voa. Você tem que ver. Vai lá em casa e eu te deixo ver meu robozinho. Ah! Aí ele entendeu para que serve um robozinho. Mas calma, querido público, não se apressem em julgar. Afinal, o que os adultos esperam das crianças?
Enchem os pequeninos de mentiras desde que eles são pequenininhos e não querem que eles cresçam mentirosos. Que o Papai Noel, que o Coelhinho da Páscoa, que na volta a gente compra, que há um futuro para eles, inevitável, como o correr das águas do riacho que circunda a cidade. Assim também passou o tempo, e o nosso menininho deixou de ser tão pequeno e inocente, e virou um jovem normal, como qualquer outro que usa uma mentirinha aqui e ali, sem intenção de machucar ninguém. O espetáculo Horizonte Invertido começou como uma proposta a ser desenvolvida no Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, em Pontedera, Itália. O Jerzy Grotowski foi um diretor de teatro, um pesquisador muito importante polonês, que criou muito na década de 50, na segunda metade do século XX, e ele foi acolhido pelo governo da Itália e criou um centro de pesquisa especializado na região da Toscana, na Itália. Eu estive lá em 2019 e 2020, e lá eu conheci artistas, pesquisadores de diversas partes do mundo, e dessa parceria começou essa criação que eu apresentei no programa de residências artísticas do Cefart, no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. E nesses anos, e aí veio a pandemia, e aí depois disso eu consegui verba agora para estar viabilizando uma montagem, né, um trabalho que está em constante evolução, mas que eu acho que agora está chegando finalmente num ponto de maturidade de apresentar para o público. Então esse trabalho vem numa trajetória já de 5 anos de pesquisa. Serviço de alto-falantes da paróquia de Santa Chirupita anuncia o falecimento do senhor Agenor Prates Dias, mais conhecido como Sopreto. A família convida toda a comunidade para o velório. Dentro da capela, Juninho vê o avô, vô Preto, deitado no caixão, sereno, como se estivesse dormindo. Ao seu lado, vó Inácia, a mais nova viúva da cidade, velava, enquanto ao seu redor se formava uma comissão de mulheres vestidas de negro, as enlutadas da poeira. Ai, Preto, meu amigo! Ai, Preto! Tô bem, tô ótima, por favor, não encosta em mim. Olha, Inácia, o armazém tá com uma promoção de tule preto lindíssima. E eles parcelam, viu? Uma outra viúva. Meus sentimentos, Inácia. Preto era um grande homem. Mas você tem que constituir ação junto ao sindicato dos poeretos já. Não espere que eles venham tomar tudo até suas calcinhas. Que inconveniente. Nem esfriou o pobre Preto, já estão fazendo politicagem. Inácia, disse uma outra viúva se aproximando. Se você quiser estiver se sentindo melhor, a gente pode te levar para dançar no baile do Clube dos Sargentos. Ajuda a esquecer, né? Ai, papai, papai! Como é que mamãe vai dar conta das despesas do funeral? O inventário custa sair. Ai, talvez se o sindicato pudesse ajudar, disse a tia vereadora, do que a mãe de Juninho. Como você põe tudo nas costas de mamãe, que te ajudou tanto assim na sua reeleição? Eu soube, desde que me casei com o Preto, que podia terminar viúva.
Nunca desci na mina, mas posso dizer com precisão onde trabalhava o meu marido, o meu vizinho, os seus companheiros. Como se a cava da mina existisse dentro de mim. Assim que não é nenhuma surpresa. Esse trabalho significa morte o tempo todo. E a sanfona do vovô vai ficar com quem, hein? Disse Juninho, que parecia alheio a tudo que se passava. Para ele, era como se o avô, a qualquer momento, fosse acordar e levantar-se do caixão para tocar o seu último bolero. Naquela vez ele sentava sempre e dizia sempre o que é viver melhor. Naquela vez ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela vez ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tenho fé em Deus que meus filhos e meus netos não trabalharão na mineração. É uma questão delicada tratar sobre a vivência das pessoas que têm a vida afetada pela mineração, pelas barragens. Isso eu trago da minha vivência mesmo em Nova Lima. São muitos pontos de vista, são muitas questões que às vezes podem ficar pesadas, pode ficar chato. E a gente sabe que o trabalhador, ele sai de casa, sai do trabalho, às vezes ele já está cansado, ele já não aguenta mais notícia ruim. Então, eu acho que é importante a gente veicular esse tipo de reflexão, esse tipo de conteúdo de uma forma lúdica, de uma forma cômica, engraçada. E já há muitos séculos, né, a tragicomédia é um tipo de forma teatral que é adequada para isso. A gente pode falar de coisas sérias, mas ao mesmo tempo a gente pode levar isso de um jeito nem tão sério assim, né? E eu acho que tem a ver também com o humor brasileiro, com saber rir da própria desgraça, que é um pouco como a gente vive o nosso dia a dia, né? Hoje em dia, algo tão fácil de ver nos memes e na nossa cultura em geral. Uma febre feroz pareceu invadir os fiéis, na forma de espasmos, ranger de dentes e ave-marias. E o padre gritou: não entrarão comunistas na casa de Deus! E de repente, do nada, surgem tochas, garfos de feno, paus de enxada e uma imagem da Virgem do Pilar. A população que comparecia ao funeral agarrou o caixão, o levantou e saiu da capela marchando em procissão. A turba, em seu trajeto, visitou cada porta de cada operário que fosse minimamente suspeito de ser um comunista. E onde a turba parava, uma cruz de cal era pintada na porta e o padre agitava: os comunistas querem expropriar St. John the Ray Mining Company, querem tomar a prefeitura, querem acabar com a família, Cristo reina! E todo mundo respondia: reina! Viva Deus, viva!
visitaram ao total 51 casas, no que depois ficou conhecido como a Noite dos 51. Muitos dos acusados sequer sabiam o que era comunismo, mas em algum momento haviam contrariado alguém, deixado dívidas de jogo, corneado um vizinho ou vendido chás e poções curativos. Essa era a hora de tomar vingança pelas pequenas e nem tão pequenas ofensas. Entretanto, no meio disso tudo, Juninho tratava de recuperar o caixão com o corpo do avô e deter a procissão do Alto de Fé. Parou! Não é verdade que meu avô era um comunista. Não é verdade. Mas isso não pareceu importar para ninguém, de forma que a turba furiosa continuou no seu caminho. Juninho pensou que a melhor forma de deter uma mentira era dizendo a verdade, assim que decidiu gritá-la. O padre passa a mão nos meninos da missa, disse, tentando chamar a atenção. Mas pro pessoal não parecia ser nenhuma novidade. Assim que o pessoal continuou carregando o caixão para tudo que é lado, Juninho pensou, eu acho que eu preciso dizer alguma coisa. E o padre agitava, Cristo reina! E todo mundo, reina! Abaixo os vermelhos! Abaixo! Então Juninho se aprumou todo. Ele precisava dizer alguma coisa que fizesse a terra tremer. Assim que ele juntou e disse, minha tia comprou o mandato dela com o dinheiro da mineradora e o padre ajudou. Eu mesmo carreguei um monte de saco de cimento na parte de trás da sacristia. Demônio! Cala a boca! Mentiroso! Safado! Disse a tia enquanto puxava Juninho pelos cabelos. Mas de nada adiantou. Sua tentativa de delação premiada não surtiu efeito. Ele precisava fazer alguma coisa. Porém, a turba, segurando o caixão de preto como um ariete, arrombou as portas do sindicato, depositou lá dentro o ataúde com o corpo do pretenso comunista. E então, as tochas começaram a voar pelo ar. Antes que a família pudesse fazer algo, o fogo havia se espalhado pela construção, enquanto os fiéis, em êxtase, entoavam a sua elegia. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. E assim passou o tempo. E Juninho foi trabalhar na mina. Só que na superfície. Quer dizer, não me levem a mal. De acordo com o tio do padrinho, do vizinho, do concunhado, da tia de Juninho, a verdade é que com o passar dos anos, ele não conseguiu deixar de precisar de um empreguinho mal remunerado na mineração. E, por sorte, conseguiu. Não sem a ajuda da sua tia, que trabalhava no sindicato. Na nova mineração, que havia aperfeiçoado os modos de se aproveitar das pessoas para extrair os minerais de um determinado território, deixando apenas uma lagoa de águas barrentas, separada de determinada comunidade por uma barragem feita com os materiais mais estranhos, como farinha, açúcar e plástico. Juninho fez um curso de capacitação e depois de algum tempo se tornou supervisor de segurança da barragem de rejeitos da New St. John Del Rey Mining Company. E depois de apenas alguns meses, conseguiu o trabalho mais fácil de toda a companhia. Seu único dever era apertar um só botão no caso da barragem começar a colapsar. Ó, nem isso ele conseguiu. Depois de uma série de acidentes com barragens na região, os habitantes estavam receosos. Porém, Juninho os tranquilizou. Companheiros, não precisam se preocupar. A estrutura da barragem é segura e feita com tecnologia de ponta dos Estados Unidos. Além disso,
A nova mineradora não é mais a mesma. Agora, eles se preocupam com segurança, sustentabilidade e empreendedorismo. Além disso, eles trazem inúmeros benefícios para a cidade. Peças de teatro, concertos de música, centenas de empregos, uma enorme arrecadação de impostos, variedade de comércios e escolas cívico-militares. Quem vai pagar a pensão das viúvas? Vocês não querem estragar tudo, né? A estação das chuvas havia chegado. E Juninho saboreava o seu almoço, que constituía de uma Coca-Cola e um pão com mortadela, no seu miseravelmente breve intervalo de almoço, no refeitório da companhia, enquanto observava as gotinhas d'água caindo no chão. Ai. Os pássaros voando baixo. As pessoas correndo para se abrigar da chuva. Que som reconfortante. Ah, tá bom! Juninho olhou pela janela do refeitório e viu, saindo dos bueiros, uma água escura. Uma grossa maré de lama começava a subir, e antes que ele pudesse piscar, a rua havia se transformado num selvagem rio marrom. Olhou pela janela mais uma vez e viu sua tia sendo carregada pela enchente. E não só sua tia, um cachorro, um gato, um carro. Meu carro! Mas não só seu carro estava sendo carregado pela enchente como se fosse um barquinho de papel. Havia também sinais de trânsito, barracas de feira, árvores, cavalos, uma milícia da cultura, os bombeiros, a polícia, Maria Joaquina tentando se salvar agarrada a um colchão. E não apenas isso, centenas de pessoas tentando salvar seus pertences pessoais, ou se pegando a postes, objetos, para salvar, muitas vezes inutilmente, suas pobres vidas. A barragem havia estourado. E Juninho não estava em seu posto para soar o alarme. Gente, vá ao teatro. Vão ao teatro, por favor, assim. Se vocês não rirem quando for para rir, não chorarem quando for para chorar, aí eu perco meu emprego. Então, por favor, venham, assistam, prestigiem os programas de cultura do seu bairro, da sua comunidade e se empenhem também em vivenciar, não só consumir, né? Então, participem da vida cultural das suas comunidades, porque é assim que a gente também pensa o mundo e propõe a criação de um mundo diferente. E Juninho chafurdou naquela lama barrenta. A correnteza em sua doce vingança, arrastando a montanha ao seu encontro para um derradeiro abraço. Depois de tudo, pensou, não somos tão diferentes assim. Integrados nessa sopa de sílica, óxido de ferro e metais pesados, junto com o preto e o branco, o homem e a mulher, o hétero e o LGBTQIAPN+, tudo se tornando um e nada, tudo pronto para a vida recomeçar. Os sinos dobram ao longe, como se celebrassem o fim de todo o mal e corrupção que assolou por tanto tempo aquela terra distante. Juninho não fez mais nada. Era cúmplice daquela desgraça. Suas memórias
seus amigos, seus amores. Tudo na lama.